E aí, empacou, desempaca comigo. Boa semana a todos e todas. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, e bem-vindos e bem-vindas a mais um resumo aí de História, Filosofia, Sociologia. Hoje de Sociologia, falar de Sociologia do Brasil, de uma das obras mais importantes da história do Brasil, que é a obra do Sérgio Buarque de Holanda. Vai te ajudar em redação, em exercícios e tudo mais. Lembrando que os links meus aqui de redes sociais, onde eu aviso tudo, estão aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. E esses textos que a gente coloca aqui nas tarjas estão aqui na descrição para ajudar vocês a serem mais rápidos aí. Vamos lá então começar. Primeira coisa, Sérgio Buarque de Holanda, importante sociólogo, historiador, você pode chamar assim, porque afinal de contas ele é muito estudado pela história. Vai tentar estudar a fundo aí um pouco da formação do que é o Brasil do século XX. Mas ele vai estudar, ele vai chegar lá atrás, vai começar a pesquisar bem antes mesmo da organização, desde bem antes da colônia. Em 1929, o Sérgio Buarque de Holanda tem contato com a obra de um dos sociólogos mais importantes, um dos pais da sociologia, que é o Max Weber. E aí isso vai ser fundamental para a construção da sua principal obra, que é Raízes do Brasil, que foi feita em 1936, publicada em 1936. Principalmente no que diz respeito ao que a gente vai chamar de tipo ideal da obra do Weber. O tipo ideal, ou vocês podem também chamar de tipo puro, ele está relacionado ao conhecimento de valores e ideias de um cientista social sobre o objeto. Ele não expressa a verdade total de uma pesquisa, mas sim um direcionamento ou um caminho. É você encontrar dentro da sociedade tipos ideais que podem representar de maneira bem, de maneira bem ampla, bem geral, algum tipo de camada social, por exemplo, para poder ir se aprofundando aos poucos. Vamos dar exemplo. O tipo ideal do burguês. Quem é o burguês? O burguês, aquela imagem do burguês que a gente tem muito do século XIX, aquele burguês que usa cartola, charuto, está sempre em cima dos trabalhadores. Esse é um tipo ideal para a gente identificar o que é o burguês. Aí a gente vai aprofundando e vai vendo que existem vários burgueses, várias personalidades, mas que a gente partiu de um princípio geral, que é esse do burguesão, que come a comida dos trabalhadores, não deixa dinheiro para os trabalhadores, a cartola, que era a representação da burguesia do século XIX. Então ele começa a identificar isso, então a gente começa a ver o que é tipo ideal dentro da sociologia, dentro da história do Brasil. Então a gente consegue ver, por exemplo, opostos entre trabalhadores, na concepção do Gilberto Freire, quem são os trabalhadores da história do Brasil e quem são os aventureiros, quem que estão aqui realmente sem necessariamente se preocupar com a acumulação de riquezas. O que é o ser rural, o ser humano da ruralidade, e o que é o ser humano urbano. Você começa a achar primeiro no geral para depois ir aprofundando. Na obra, e aí a gente começa a estudar, aprofundar um pouco mais a história do Brasil, o Sérgio Buarque de Holanda, ele fala pra gente que tanto Portugal e Espanha, por serem países que formam o que a gente vai chamar de Península Ibérica, são a fronteira da Europa com o restante do mundo. São a fronteira da Europa com o Oceano Atlântico, com a América. Então, eles estão mais afastados na concepção do Sérgio Buarque de outros países, por exemplo, da Europa Central. Então, por isso, eles não têm uma tradição feudal tão forte como foi o caso, por exemplo, de França e entre outras nações que se formaram. Por conta disso, existe menos hierarquia na concepção do Sérgio Buarque de Holanda. Existe menos hierarquia em Portugal e Espanha, e é por isso que em Portugal e Espanha as burguesias cresceram mais rapidamente, porque você tinha menos hierarquia, certo? E por conta disso, eles se lançaram ao mar, inicialmente, por conta das fronteiras, são logo o trampolim para o Oceano Atlântico, e por conta dessa burguesia aventureira que queria conhecer o mundo. E por conta disso, menos hierarquia, você gera uma sociedade, tanto Portugal e Espanha, com mais mazelas, com menos hierarquia. E isso vocês precisam transmitir para as suas colônias, no caso de Portugal, o Brasil. E aí você tem uma questão importante, vai conectando as coisas. Um ponto a se destacar na concepção de Sérgio Buarque de Holanda, partindo do ponto de vista do colonizador, do português, segundo Sérgio Buarque de Holanda, o português ele herdou uma moral greco-romana. Ele herdou do mundo antigo, não medieval, mas do mundo antigo, essa moral greco-romana, que é uma espécie de um certo relaxamento para o trabalho manual.
menos hierarquia, vai lembrando, vocês vão acumulando, tô até batendo no microfone, menos hierarquia e por aí vai. E aí, mais relaxamento para o trabalho manual. Trabalhar manualmente não é bom para o português, assim como não era bom para o mundo greco-romano, tanto é que eles tinham escravizados. E aí, por conta disso, o Sérgio Buarque de Holanda está falando, não é igual, mas há uma herança moral sobre isso, então que o trabalho manual é algo ruim. E aí você tem a escravização de pessoas, você tem a formação dessa hierarquia que vai ser no Brasil, mas que ela é cheia de mazelas, mas que o colonizador mesmo, ele não vai trabalhar manualmente. E aí um ponto central e dos principais do Sérgio Buarque de Holanda, sua obra Raízes do Brasil, que é a base da família. A família, a brasilidade, o que é ser brasileiro, está muito apegado ao conceito de família, o que forma, inclusive, depois, que a gente vai conhecer como família tradicional, ou tradicional família brasileira, certo? E é uma base patriarcal. O que isso quer dizer? O que o Sérgio Buarque de Holanda está querendo dizer para a gente? Que o pai educa os filhos de forma a inibir qualquer tipo de manifestação individual de sua infância. A criança, no caso do colonizador, que vai se expandir para as famílias, a criança cresce sabendo que ela vai ser uma responsável ao longo do seu tempo, que vai assumir inclusive as tarefas do pai ao longo de sua vida, quando estiver mais velha. Então ela inibe qualquer tipo de manifestação da infância. E essa família, ela gera o que a gente vai chamar, o que o Sérgio Buarque de Holanda vai chamar de homem cordial. O que é homem cordial? No sentido bem dúbio. Ele é amoroso, ele protege os seus. A família é o seu pilar. Ele protege a sua família, ele cuida, educa os filhos, inibindo qualquer manifestação da infância, lembrem-se disso, com muito amor. Mas também é violento quando é necessário ser. Ou seja, com a família ou com quem ousa a prejudicar a sua família de alguma forma. Eu tenho certeza que tem muita gente que está pensando, poxa, então nessa concepção da família tradicional, do homem cordial, a gente começa a identificar, por exemplo, que a gente vai chamar hoje de cidadão de bem, talvez, porque tudo é um processo de construção, certo? Mas eu estou aqui para passar esses dados para vocês, para falar um pouquinho dessa obra. Eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, amo vocês, é de todo o coração do mundo. Grande beijo, fui!